Olá, se você parou nesse vídeo, ouça o que Deus tem para falar ao seu coração. Eu amanheci com uma palavra ardendo em meu peito e eu me senti impulsionada por Deus a trazer essa mensagem. E se você parou nesse vídeo, ouça o que Deus tem para falar ao teu coração. A Bíblia relata a história de um certo homem chamado Sansão. Mas antes de Sansão vir ao mundo, nascer com um propósito, de ser determinado por Deus, ele predestinado para viver um propósito diante da sua presença, houve um homem chamado Manoá, que não podia gerar, que não podia ter filhos. Ele era casado e tinha sua esposa, no momento em que não era tão propício para o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo dominado pelos filisteus e o Senhor os havia entregado por causa da sua rebeldia. Porque o povo deixou de servir, de adorar a Deus, de engrandecer a Ele, de buscar ao Senhor, de buscar pela sua presença. E porque o povo se esqueceu, Deus os entregou na mão dos seus inimigos. Então a Bíblia diz que enquanto Manoá estava cumprindo as suas tarefas que ele fazia todos os dias, apareceu a ele um anjo do Senhor. E que veio enviado por Deus trazendo uma promessa. E prometeu àquele homem que até então não conseguia gerar. E disse: Você é estéril. A tua esposa não pode dar filho. Mas eu te prometo a partir de hoje que a tua esposa terá um filho. Vocês terão um filho. E ele será o libertador de Israel. Ele já havia sido predestinado com um propósito. A Bíblia diz que a promessa se cumpre. A Bíblia diz que aquilo que foi predestinado por aquele anjo, a mensagem que foi entregue, chegou. A promessa se cumpriu no determinado tempo. A mulher de Manoá pôde gerar e ter um filho. E o nome daquele filho era Sansão. Sansão, você conhece a história. Foi um homem forte, foi um homem ousado, temente a Deus, e que havia sobre a vida dele um voto que havia sido feito. A Bíblia diz que ele seria separado, porque aquele anjo não trouxe só a promessa de que o seu pai teria um filho, Manoá teria um filho. Ele também trouxe, através daquela promessa, algumas advertências, algumas coisas em que Sansão, após nascer, precisaria cumprir, né? Havia algo sobre a sua vida, havia um propósito. E a Bíblia diz que ele seria nazireu de Deus. Nazireu era alguém que era separado para um propósito, que era alguém que não podia raspar a sua cabeça, porque quando era visto pelas outras pessoas com o cabelo longo, naquela época em que as pessoas não costumavam viver assim, deixar seus cabelos crescerem, a Bíblia diz que quando alguém olhava de longe e via uma pessoa caracterizada com as vestes, com o cabelo comprido e que não bebia vinho e nem chegava perto de um cadáver morto, alguém nitidamente reconhecia: aquele é o nazireu, é alguém separado para um propósito. E a Bíblia diz que este era o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Deus já tinha um propósito determinado, mas também deu a ele algumas restrições e falou ao seu pai: ele não chegará perto de morto, não passará navalha sobre a sua cabeça e também não beberá bebida forte. Mas um belo dia, Sansão nasce. Sansão é criado pelos seus pais, doutrinado de acordo com a palavra. E a Bíblia diz que depois de crescer, chega a hora de Deus cumprir o propósito. Mas antes, a Bíblia diz que Sansão está passeando em uma rua. Ele está seguindo o seu caminho e ao se desviar do caminho que ele costumava andar, ou escute bem, a Bíblia diz que ele se desviou daquele caminho que ele costumava andar. Ao se desviar do caminho, a Bíblia diz que pelo caminho em que ele resolveu seguir, ele encontra um leão feroz, um leão faminto. E a Bíblia diz que ele começa a lutar com aquele leão morre. E a Bíblia diz que ele vai embora. Mas depois de um certo dia ele volta e vai por aquele caminho. E o que ele encontra? O leão morto. Mas o que havia dentro daquele leão parecia bom aos olhos de Sansão. A Bíblia diz que naquele leão morto, milagrosamente nasceu mel. Mas atente a essa palavra. Sansão encontrou aquele leão, lutou com ele, matou aquele leão e foi embora. E depois de um certo tempo Sansão volta. O que Sansão encontra dentro daquele leão é mel, mas não se engane. O que parecia ser bom aos olhos de Sansão trouxe ruína para sua vida.
Porque a Bíblia diz que Sansão pega, né, encantado por aquele mel, doçura, coisa boa, mas estava no lugar aonde ele não podia tocar. Sansão quebra o protocolo, Sansão desobedece a ordenança que havia dado a seus pais de se manter separado, distanciado de um cadáver. A Bíblia diz que ele pega aquele mel e ele leva para casa. O interessante é que ele não conta a seus pais, ele entrega aquele mel, ele mostra aos seus pais e dá para eles tomarem, mas não conta a seus pais de onde ele havia o tirado. Seus pais tomam daquele mel, acham gostoso. E a Bíblia diz que Sansão continua seguindo a sua vida, mas Deus estava sondando o que Sansão fazia. Deus conheceu os passos de Sansão e viu quando ele quebrou o protocolo, viu quando Sansão desobedeceu a Deus, viu quando ele pegou naquele cadáver, viu quando ele quebrou a promessa, aquele voto. A Bíblia diz que o tempo continuou passando e passando perto de uma certa vinha. A Bíblia diz que Sansão se encanta e ele é curioso. Sansão vai e deseja experimentar que gosto tem. A Bíblia diz que ele pega daquele vinhedo uma vinha e toma, usufrui, e ali quebra mais uma vez o protocolo que havia sido predestinado sobre a sua vida, onde ele não poderia tocar em nada que desse, que fosse da fruta do vinhedo. E a Bíblia diz que havia um propósito sobre a vida de Sansão. Sansão escolheu lugares errados. Sansão, um certo dia, chega a seus pais e ele diz: pai, encontrei uma moça que é encantadora aos meus olhos. E se você gostou dessa história, curte, comenta para a parte 2. Fui!